Gente, então pessoal que tá chegando agora, tudo bem? Boa noite. Espero que dê tudo certo aí na live. E os gerais estão com muita saudade de todos vocês. E eu tô esperando aqui o Padre Lucas entrar. Mas a princípio, então, quinta-feira a gente vai ter uma live com a Tal e o Gugu, que vão dar o testemunho deles. E a gente vai ter o testemunho deles, então, aqui para vocês. E no sábado, comigo e com o César, uma formação sobre desejo. Assim, vai ser mais ou menos no perfil que seria o nosso recolhimento, né? Oração. A partir desse ano, a gente tinha programado conversar com vocês. Ano passado, a gente trabalhou casais santos, né? E esse ano a gente iria trabalhar casais bíblicos. Então, por isso, iniciaremos com Duda e a Cissa falando de Adão e Eva. E aí o testemunho e depois a formação. E esperamos, no fundo do coração, que a gente consiga ver vocês em maio. Mas não sabemos ainda, né, como que vai ser a providência de Deus. Mas pelo menos temos aí esse meio de comunicação para nos mantermos unidos a vocês. Boa noite. Boa noite. Aí, gente. Já É a tava... primeira vez que eu tô dando esse negócio. Eu já vinha pedindo desculpa desde que começou, porque tudo muito novo aí. É que eu tinha ficado com ele o Insta só no computador e eu não sabia que não ia dar para participar só pelo computador. Olha, eu também não consegui acessar pelo computador, viu? Aí no fim não ia dar certo nada, né? Que bom que Deus providencia. Aí tive que baixar ainda o aplicativo, né? Mas tudo bem, deu certo. Deus. Então, Padre, por favor, se puder iniciar. Vamos lá, né? Então, claro. Bom, em primeiro lugar, antes de começar propriamente a oração, né? Eu quero convidar vocês que estão nos acompanhando aí, dizendo que é uma alegria estar com vocês mesmo assim, à distância, né? Mas dizer que é bom a gente lembrar que a gente, querendo ou não, mesmo que de um jeito completamente diferente do que a gente está acostumado, a gente está, vamos dizer assim, num recolhimento, né? Então, as exposições têm que ser aquelas que a gente sempre procura proporcionar a vocês, começando com uma adoração e tal, ou seja, de uma abertura de coração, de um desejo de escutar o Senhor, né? E concretamente, então, nessa noite, de permitir que Ele fale o nosso coração, né? Através do Duda e da Cissa, né? E a gente está nessa alegria pascal, né? Nós celebramos a ressurreição de nosso Senhor, participamos com Ele mesmo que de uma forma diferente, né? Nesses dias por causa dessa situação da pandemia, mas nós participamos com Ele, né? Da sua morte, da sua ressurreição, e por isso nós entramos nessa nova criação, a Páscoa, essa nova criação. Por isso, vejo com muita providência de Deus que justamente a gente vai estudar um pouquinho, conhecer um pouquinho mais Adão e Eva, porque justamente nessa nova criação, nós somos, então, hoje convidados a contemplar o plano original de Deus, né, em Adão e Eva, e neles, então, a nossa vocação original para o amor. Né? Então, que a gente possa abrir bastante coração para isso. E eu tenho certeza que Nosso Senhor se servirá muito bem do Duda e da Cissa, né, para nos ajudar nisso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Bom, pedindo então que esse Espírito Santo permaneça nos conduzindo, eu quero ainda concluir com a bênção, né? Porque aí já passo a bola para lá e chamar o Duda e a Cissa, né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Nós os pedimos a Deus, pela poderosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, que a vossa alegria pascal invada os nossos corações e que o conhecimento da vossa verdade possa nos conduzir a uma vida sempre mais santa e
à disposição de abraçarmos a vossa vontade em tudo aquilo que somos e temos e vivermos uma vocação à santidade comprometida. Que esta bênção desse permaneça também pela intercessão de Santa Zélia e de São Luís Martã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Contem com as minhas orações. Vou ficar acompanhando aqui. Deus abençoe a todos. Amém. Obrigada, Padre. Tchau, tchau. Tchau. Voilá, então agora eu vou tentar chamar o Duda Cissa. Então, bem-vindos, namorados queridos, jovens. É uma alegria imensa estar com vocês de novo, depois de um bom tempo. Sobretudo nesse tempo que Deus nos proporciona uma reflexão ainda maior, estando isolados em nossas casas, né? Que a gente possa aproveitar esse tempo para encontrar ainda mais esse Deus que clama por nós dentro do nosso e rezar e se preparar para esse momento. Busca aí de ter vocação. Eu, por mim, gostaria de namorar e fossem para o convento e para o seminário. Mas Deus sabe. Então, fazer. Vou dar um oi também. Boa noite, gente. Tudo bem? Boa noite, Cissa. Eu estou, tipo, falando por todo mundo. Bom, vocês têm com quem falar, né? É, né? O microfone de vocês está dando uma pequena falha. Não sei se é só para mim ou se é para todo mundo. Daí, se a galera puder dar um feedback aí. Pegou? Vamos ver. Vamos falando aí. Se falhar de novo, eu aviso. Também estou aqui por não sei quanto tempo. Pode ser que o João me chame. E aí... Manos estão cuidando do João. Boa. Então, a gente já fez a oração com o Padre Lucas. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a história de Adão e Eva, né? Acho que muitos de vocês já ouviram falar essa história. Vamos segurar aqui, então, quem sabe melhor. Vou tirar a capa. Vamos ver se melhorou agora. Tá. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre Adão e Eva hoje, né? E o que essa história desse primeiro casal tem a ver com tudo isso que a gente vai trabalhar esse ano no recolhimento de namorados. Vocês vão avisando nos comentários aí se parou de travar, tá bom? Parou. A princípio, para mim, parou. Então, a gente vai ler uma passagem aqui, a Cissa vai ler para nós, de Gênesis 2, que é quando está falando da criação, né? E bora lá. No tempo em que Javé Deus fez a terra e o céu, não havia ainda nenhum arbusto dos campos sobre a terra e nenhuma erva dos campos tinha ainda crescido, porque Javé Deus não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem para cultivar o solo. Entretanto, um manancial subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então, Javé Deus modelou o homem com a argila do solo. Insuflou em suas narinas um hálito de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Javé Deus plantou um jardim em Éden, no Oriente, e aí colocou o homem que modelara. Javé Deus fez crescer do solo toda espécie de árvores, formosas de ver e boas de comer, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Javé Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma auxiliar que lhe corresponda. Javé Deus modelou então do solo todas as feras selvagens e todas as aves do céu, e as conduziu ao homem, para ver como ele as chamaria. Cada qual devia levar o nome que o homem lhe desse. O homem deu nomes a todos os animais,
às aves do céu e a todas as feras selvagens. Mas para o homem não encontrou a auxiliar que lhe correspondesse. Então, Yahvé Deus fez cair um torpor sobre o homem, e ele dormiu. Tomou uma de suas costelas e fez crescer carne em seu lugar. Depois da costela que tirara do homem, Yahvé Deus modelou uma mulher e a trouxe ao homem. Então o homem exclamou: esta sim é osso de meus ossos e carne de minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso um homem deixa seu pai e sua mãe, se une à sua mulher e eles se tornam uma só carne. Ora, os dois estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Palavra do Senhor. Graças Graças a Deus. Era ali, né? Nós vamos tentar botar aqui de novo. Vocês acham que era o telefone dela que estava fazendo trancar o meu? Tá. Tá falando ainda? Se parar, tu avisa lá. Tá. Não vou olhar muitos comentários aí, então depois me guiar nas perguntas, se eventualmente surgir, tá? Te agradeço. Tá. A dinâmica aqui para a gente aparecer e conseguir olhar a nossa colinha que a gente estudou para gente. Muito bem, então, gente. O que a gente pode analisar nesse texto, né? Aqui a gente já sabe que muitos de vocês são gente estudada, assim, né? Que estudaram já teologia do corpo, já são craques. Então, vocês já têm uma noção do que essa leitura vai nos remeter, né? Primeiro ponto que a gente precisa tocar, né, é que a gente tem dois relatos da criação, né? Gênesis 1, a gente vai ver um relato, e Gênesis 2 a gente vai ver um outro relato, que ele vai trazer então essa versão mais completa de tudo que acontecia na criação, né, no paraíso. É importante falar uma coisa bem claro já no início da live, que muitas pessoas têm dúvidas de se Adão e Eva realmente existiram, né? Será que Adão e Eva realmente existiram ou isso aí é uma historinha que foi inventada por alguém para que a gente acreditasse que Deus nos criou, né? Então, eu fui pesquisar um pouco sobre isso essa semana também, para aprofundar o conhecimento, e a gente tem várias visões, né, de como isso é retratado. A primeira delas, então, é que Adão e Eva, Adão significa homem, né? Então, que não necessariamente Deus tenha criado o nome Adão, né? O homem chamado Adão, a mulher chamada Eva, né? Isso é só uma figura de linguagem que representa o homem e a mulher, né? Não necessariamente que foi o Eduardo e a Cissa, poderia ter sido, né, no lugar de Adão e Eva, não. Vem da teologia da palavra que Adão é homem, né? Então depois não é um conto de fadas que inventaram e colocaram aí na Bíblia para que a gente acreditasse, né? O que é a história de Adão e Eva? Ela é um mito, chamado de mito adâmico. Quando João Paulo II vai falar disso, lá no livrinho aquele da Teologia do Corpo, ele referencia, durante a história, todas as versões da palavra mito, né? O mito que a gente conhece hoje é muito diferente do conceito de mito que se tinha na ocasião em que foi escrito, né, o Gênesis. Então, a gente tem que tentar entender Gênesis não como uma alusão à mitologia grega, por exemplo, né? Que eles faziam uma mitologia e tentavam criar uma história que justificasse as coisas, né? A história de Adão e Eva não é esse tipo de mito. Ele é um mito que traz o fundo de verdade, né? A verdade vem através desse relato dizendo como Deus nos criou. A igreja nunca afirmou que Deus nos criou em um dia ou em milhares de anos, né? Ela deixa isso na área da ciência. E a ciência é que vai buscar entender e conhecer como que o homem foi criado biologicamente, né? Por que a igreja não entra nessa discussão aqui primeiro? Porque o que nos interessa mais saber é qual é a relação com
né? Não nos interessa muito saber somente da biologia, né? Eu vi uma live do Felipe aqui no outro dia falando sobre isso, e ele dizia: o que é feito o nosso corpo? Nosso corpo tem as propriedades que tem na Terra, né? Então, de alguma maneira, nós fomos criados, né? E como exatamente isso aconteceu, a gente não vai conhecer chegar lá no céu, né? Então, se esforcem para chegar lá. Lá vocês vão conhecer. Verdade também. Por enquanto, eu prefiro dizer como Tomás de Aquino, né? Tudo aquilo que me disse o Filho do Homem, eu creio, né? E Jesus disse, a gente vai dar uma olhadinha mais adiante em Mateus 19, o Jesus está conversando com os fariseus e eles, tentando sacanear Jesus, eles fazem aquela pergunta: é permitido um homem rejeitar a sua mulher por qualquer motivo? E aí Jesus diz para eles o quê? Não lestes que o Criador no começo fez homem e mulher? E assim por diante, né? Então o próprio Jesus está dizendo que o Criador fez homem e mulher, né? Não é só um relato de Gênesis, é um relato que está lá em Mateus 19, no Evangelho de vocês, se você quiser dar uma olhadinha. Bueno, o que a gente vai contar então desse casal, né? Desse Adão e Eva, de Adão e de Eva. Primeiro, Deus cria Adão. Ele cria todas as coisas. Eu não queria interromper, mas tá travando um pouquinho, mas não tá perdendo o que tu tá falando, mas tá travando um pouquinho. Tá. A Cissa vai ver eles não é os meninos que estão. Tem um João por aí. Acho que era o choro do João, hein? Vamos tentar indo seguindo aqui, então. Então, como que começa essa história toda, né? Deus cria todas as coisas, cria Adão, né, do barro, modela ele, e Adão começa a reconhecer nas coisas e dar nome às coisas, né? Os animais, as plantas, os vegetais. Deus coloca tudo aí e pede para que ele dê nome e submeta. Olha aí o João aí, gente, aproveita para curtir aí. João, diz oi. Bueno. Então Adão começa a viver uma coisa que João Paulo II vai chamar na teologia do corpo de solidão original, né? Mas não se achava para ele uma auxiliar que lhe fosse adequada, diz Gênesis, né? Então, meninos, vocês que não encontraram ainda a menina dos sonhos de vocês, né? Vai que tem alguém que não está namorando, né? Até Deus teve dificuldade para encontrar a mulher padrão, hein? Então, ó, coragem, hein? Coragem. E não encontrava, então, uma auxiliar que lhe fosse adequada, né? Esse relato em Gênesis vai acontecer justamente depois que Deus cria todos os seres vivos, né? Os animais. E Adão vai olhando para tudo isso, ele olha, poderia poetizar assim, né? Ele olha para o pôr do sol e, que pôr do sol bonito, mas não consigo me enxergar nesse pôr do sol, né? Vamos olhar para um passarinho que tem um canto muito lindo, o canto mais lindo. E Adão poderia dizer para aquele passarinho: nossa, passarinho, como eu te amo. E o passarinho ia responder para Adão: o quê? Só. Né? Ele não ia responder para Adão: eu também te amo, Adão. Não tinha como ele responder isso. Por quê? Porque ele não encontrava em nenhum ser criado alguém que fosse igual a ele. Né? Então, essa solidão original que Adão experimentou no paraíso, ela teve sentidos positivos e sentidos negativos, né? Teve coisas boas e coisas ruins, né? A primeira coisa que Adão descobre é o que ele não é, né? Ele começa a perceber o que ele não é. Depois, ele começa a se reconhecer como pessoa e se diferenciar dos animais. Então, olha, tá, mas eu não sou um leão. Eu não posso me relacionar com um leão. Eu não posso amar um leão da maneira como Deus me ama. Eu não consigo amar um passarinho da maneira como Deus me ama. Ele então começa... ele também descobre que ele é capaz de inteligência, né? Ele é capaz de ser inteligente e ele também é capaz de amar. Ele é capaz de amar os animais, mas os animais não são capazes de amá-lo. A maneira como ele os ama.
ele não se identifica com os animais, ele percebe que ele é diferente e que ele submete todos os animais, todas as coisas, né? João Paulo II vai falar na Teologia do Corpo, no capítulo 6, no ponto 3, que o corpo, mediante o qual o homem participa no mundo visível, criado, torna-o ao mesmo tempo consciente de estar só. E aí a gente vai olhar um pouquinho para a sacralidade do corpo, né? Se Deus não tivesse criado esse nosso corpo, né, bonito, gordinho, magrinho, mais bonitinho, né, mais barbudo, menos barbudo, a gente não teria capacidade de expressar a nossa alma, né? Então, o nosso corpo, ele é um sinal visível de uma graça invisível, assim como os sacramentos, né? O nosso batismo é um sinal visível de uma graça invisível que acontece na alma. E se não fosse o nosso corpo, nós não teríamos como expressar o que acontece na nossa alma. Então é desse tipo de amor que nós vamos falar aqui um pouquinho. É desse tipo de amor que Adão queria amar e não encontrava em nenhum lugar algo que ele pudesse amar da mesma maneira e ser amado, né? E receber essa resposta de ser amado. E o corpo, então, foi que revelou isso, né, a Adão. Se ele não tivesse o corpo, ele não teria capacidade da autoconsciência. Ele não seria capaz de olhar para os animais. Ele não seria capaz de sentir o perfume da flor. Ele não seria capaz de ouvir o canto do pássaro. Ele não seria capaz de tocar a água, a terra, as plantas. Comer da árvore da vida, né? Ele não poderia fazer isso se ele não tivesse o corpo. Então Deus deu o corpo para Adão justamente para que ele utilizasse esse corpo para se relacionar, né? A gente pode poetizar ainda mais e dizer que Adão, quando andava no jardim, ele conversava com Deus. Ele estava o tempo todo na presença de Deus, né? Ele percebia como Deus amava ele. E ele queria também amar a criação como Deus o amava. Ele conseguia perceber na criação o reflexo da beleza do Deus Criador, né? Ele olhava para o pôr do sol e dizia, pôr do sol, eu te amo. Ele olhava para o passarinho e dizia, passarinho, eu te amo. Não porque ele amava simplesmente o passarinho, mas porque ele enxergava aí o reflexo da criação, né? O reflexo do Criador, né? Esse amor de Deus Criador se reflete na natureza. Quem de nós nunca parou para olhar um pôr do sol? Quem de nós nunca parou para contemplar a natureza em qualquer elemento que vocês puderem imaginar? Quem de nós, aqueles que são namorados, nunca parou para contemplar Deus na sua namorada, né? Na sua esposa? Sei que os girais estão aí também escutando, né? Nós nunca parou para olhar para nossa esposa e dizer, meu Deus, tu é muito perfeito. Só vamos dizer isso. Então Deus conseguia fazer essa comunhão com Deus, né? Essa comunhão de amor com Deus, mas ele não conseguia achar na criação nenhum ser que lhe fosse capaz de corresponder a esse amor. Aí então, na narração, não é bom que o homem esteja só. Passamos para ele um auxiliar semelhante, né? Cara, bendita hora. Imagina Adão acostumado a ver assim leão, né? Tigre, sei lá o que mais animais tinha lá. Vamos pensar cachorro, gato, passarinho verde, colorido, papagaio, tucano. Sei lá, imagina o que vocês quiserem aí. Adão acostumado a se relacionar com os animais, com as árvores, né? Com os frutos, com a água, com a terra, com a areia, com os elementos da natureza. E de repente, pum, aparece uma mulher. E pela primeira vez ele consegue olhar nos olhos da mulher e consegue se enxergar. Ele consegue perceber que alguém me ama com o mesmo amor que eu tenho capacidade de dar, né? Como Deus fez a mulher, né? Nesse segundo relato a gente vai ver que ele deu um torpor a Adão, né? Ele, sei lá, vamos pensar que Adão ficou meio bêbado, assim, né? Ficou meio anestesiado, mas uma anestesia profunda, a tal ponto que ele é como se ele morresse para ele mesmo, para poder então a partir dali nascer um homem e uma mulher, né? Deus cria então da costela de Adão ele faz a mulher e entrega para Adão.
por que da costela? Ele não entrega algo que foi criado da sola do pé. Ele também não entrega algo que foi criado do cabelo, mas da costela, porque está justamente no nosso lado, está na mesma altura, né? Quando no sacramento do matrimônio a gente fala sobre submissão, né? Submissão significa que nós estamos sob a mesma missão. Não significa que o homem é mais do que a mulher, né? Cada um tem a sua individualidade, que na sua solidão, né, vocês como namorados hoje conseguem vivenciar isso, né? O menino lá na sua solidão, ele vai se encontrar e vai perceber quem ele é de fato. A menina, né, vai se encontrar e vai se perceber quem ela é, né? E assim como Adão, vocês hoje também podem fazer essa experiência de quem vocês não são. Quem que vocês não são, né? Eu vou pegar aqui o exemplo de quem aí, deixa eu ver quem é que tá aí dando oi, não sei, não tem ninguém. Eu vi antes aí o Luiz e a Pâmela. Luiz e a Pâmela de São Leopoldo, né? Agora já são casados, já tem baby aí na família, aquela confusão toda. Mas antes de serem casados, quando vinham para o recolhimento, eles não eram ainda uma só carne. O que era o Luiz? O Luiz era um pobre coitado. Ele era um pobre coitado, mas tão coitado que ele jamais tinha feito a experiência do que é ser uma mulher. Já pensou? Ele jamais conseguiria perceber o que é sentir mulher. Se o Luiz fosse sozinho, se Adão fosse sozinho, e essa experiência Adão também provou, ele não conseguiria se reproduzir. O Luiz sozinho, ele é tão pobre que ele não é capaz de produzir um outro ser humano a partir dele mesmo, né? O que ele precisou? Ele precisou perceber que existia uma menina. Uma menina que percebia também que ela era uma pobre coitada. Filhada. Ela era uma pobre coitada que nunca percebeu o que era ser homem na vida. E das coisas mais simples a gente pode perceber isso, né? Se você olhar hoje, né, vocês que são namorados e estão olhando aí essa live, depois façam esse exercício. Olhem um para o olho do outro durante 10 minutos e tentem perceber a pobreza de vocês na riqueza da outra pessoa. Porque é assim que a gente vai encontrar um verdadeiro amor. O verdadeiro amor é esse no qual eu me encanto ao olhar para minha namorada, para minha esposa, e percebo nela tudo aquilo que falta em mim, né? A minha complementariedade está na minha esposa. A minha complementariedade de vivência dos sentidos, aqueles sentidos nos quais eu sou mais pobre, a minha esposa tem, né? A minha namorada deve ter. É isso que eu devo buscar na minha namorada. Eu não devo procurar na minha namorada só as mesmas coisas que eu tenho, né? Senão a gente vai ter um casamento pobre. E certamente, dificilmente a gente vai encontrar um caso onde os dois tenham a mesma coisa, né? Cada um tem as suas riquezas e as suas misérias, as suas pobrezas. E todas as nossas riquezas são complementadas na vida do outro, né? Então busquem vocês, como namorados hoje, encontrar qual é a riqueza que tem a tua namorada, né? Ou a tua esposa. Não a riqueza financeira, não a riqueza material. A riqueza interior. Essa riqueza interior que muitas vezes nós não conseguimos parar por 10 minutos e olhar nos olhos das pessoas. Para contemplar que aí dentro não tem só um corpo que eu posso usufruir, como diz João Paulo II. Que eu posso usar para minha luxúria, simplesmente para os meus apetites sexuais. Aqui é importante a gente fazer esse apelo, né, de entender que a luxúria não é a maneira pela qual a gente vai casar e não vai satisfazer a nossa luxúria. Eu não sei se eu me expressei bem aqui, eu vou tentar reformular isso. Não significa que depois que eu casar tudo me é permitido. Tudo é permitido, mas nem tudo nos convém. Então, aqueles que pensam que não, mas só vou esperar para depois que a gente vai casar, então a gente vai poder fazer tudo que a gente quer, né, na matéria sexual. Não, a gente já faz agora. A gente já faz agora, a gente tenta agora uma complementariedade, uma unidade. A gente busca, né, vocês namorados, né,
Vocês buscam uns nos outros a complementariedade. Assim como Adão fez essa experiência da solidão e não encontrava ninguém, nada, que lhe refletisse ele mesmo, né? Vocês hoje, que já são namorados, conseguem encontrar no seu companheiro a presença e a imagem na qual vocês vão amar Deus a vida toda. O casamento não é senão encontrar na pessoa do outro o próprio Deus que nos ama. Sabe que a gente vai, por exemplo, para Santa Missa e vai para a Eucaristia. O que a gente vai fazer lá na Santa Missa? A gente vai receber Jesus. Então pode acontecer que depois de casado, né, o casal diga assim, nossa, mas eu amo muito Jesus eucarístico, mas eu não consigo amar meu esposo. Há uma contradição aqui. Porque o meu esposo, lembra que a gente falou que o nosso corpo, e só através do corpo eu consigo expressar o que eu tenho na minha alma, né? O corpo da minha esposa, da minha futura esposa, né? Aliás, da minha esposa, da futura esposa de vocês, é o instrumento pelo qual vocês vão encontrar Deus. Então, aqui, bem praticamente, o que um casal busca quando um casado recebeu o sacramento do matrimônio e tem uma relação sexual? O casal busca uma complementariedade. O homem busca encontrar, através do corpo da mulher, a Deus ao qual lhe criou e ao qual ele ama, ou ele diz que ama. A mulher tenta encontrar no homem justamente este Deus que lhe criou e que lhe ama. Então é esse casamento, é esse matrimônio que nós propomos para vocês aqui, né, nesse recolhimento. Essas reflexões tentam nos indicar para esse caminho, para esse horizonte, onde eu não vou buscar um matrimônio simplesmente por luxúria, por prazeres sexuais, porque se for assim, vai ser um matrimônio muito pobre. Deus, quando nos criou na essência, né, ele nos criou para a unidade. E olha só que bonito isso. Eu vou tentar não chorar com isso, porque é muito bonito, mas de verdade, assim, é fantástico. Essa comunhão de pessoas e essa vontade, esse desejo que vocês namorados têm de estar um com o outro, né, ele é muito pobre ainda, mas ele vai se enriquecer. Esse desejo profundo que a gente tem de satisfazer alguma coisa que está vazio dentro da gente, sabe? É pura experiência da solidão de Adão, que não conseguia encontrar em lugar nenhum algo que ele pudesse se entregar totalmente como dom de si, né? A gente usa essa palavra técnica, né? Ele não conseguia entregar nada, ele não conseguia entregar a riqueza dele para ninguém. E através dessa possibilidade, num namoro, né, pensando num casamento, de me entregar totalmente à minha esposa, na realidade, o que eu estou fazendo? Eu estou me entregando totalmente à minha esposa para que ela me entregue a Deus. Deus está me dando, através da minha esposa, da tua futura esposa, Ele está te dando alguém que vai preencher essa solidão, mas só um pouquinho dessa solidão. Porque essa solidão, na verdade, ela reflete o nosso anseio maior por chegar no céu. E aqui é que mora o ponto principal. Para que nós fomos criados? Nós fomos criados para o céu. E como fomos criados para o céu, assim devemos buscá-lo com todo o ardor do nosso coração. Não só com o ardor do coração, com a emoção dos sentimentos, né, mas com nossa intelectualidade. Né? Quantos de vocês aí nesse tempo de quarentena já leram alguns livros, né, sobre o namoro, com certeza, sobre doutrina? Né? É isso aí, assim que a gente tem que fazer. Buscar conhecer a Deus, buscar conhecer a nossa fé, para que a gente possa se preparar para encontrar Ele. Eu ouvia essa semana passada o relato de um amigo que foi infectado pelo coronavírus, e o relato foi muito, muito bonito, assim, sabe? Ele dizendo que, olha, a única coisa que ele pôde pensar quando ele se deu conta de que estava faltando ar foi de fazer o ato de contrição e tentar fazer uma contrição perfeita, porque ele tinha certeza que ele ia morrer. E eu fiquei me
durante a semana inteira rezando em cima disso, sabe? Como que eu estou preparado para morrer? Como que eu encaro a morte? O padre, quando é ordenado, alguns de vocês devem ter participado já de uma celebração, de uma ordenação sacerdotal, ele se deita num determinado momento na frente do altar. O que significa aquele se deitar na frente do altar? Significa que ele vai morrer. Ele vai morrer para todas as vontades dele. Ele vai morrer para ele mesmo, para poder fazer viver nele um Deus que é maior. Um Deus que é pleno amor. Quando o padre Lucas, né, que está aqui nos assistindo, ele sobe nos altares aí em Brasília, a gente tem visto até na Canção Nova ele subindo nos altares aí, né? O que ele faz cada vez que ele sobe no altar? Ele decide de novo, não, eu quero morrer para que um Deus maravilhoso e amoroso possa viver em mim. E assim ele vai ser luz para nós. Aí, Padre Lucas. O que faz, então, essa reflexão do padre para nós namorados, né? Ou matrimônio? Qual é que é a relação aqui? Quando eu me uno em matrimônio com a minha esposa, o que eu faço? Eu aceito dizer sim, senhora, para a vida toda. Mas, além disso, eu morro para mim mesmo. Eu morro para as minhas vontades, para os meus desejos, para a luxúria, para todos os pecados, para que eu possa amar a Deus através da minha esposa. Assim como Adão amava Eva. E dessa forma gerar frutos, né? E dessa morte gerar frutos. Então, a semente que não morrer não vai gerar frutos, né? A gente precisa morrer. E essa morte, né, assim como fazer a relação do padre com os altares, né, é a nossa morte diária, né, da Lai do César, do Fernando da Graça, do Arthur da Marina, do Délio da Michele, do Délio e da Michele, o Laércio e da Luana, e essa galera toda dos reais aí que estão por aí. Todos os dias eles decidem que eles querem morrer para eles mesmos, para amar um Deus que é maior e maravilhoso, que às vezes parece que não está dentro do corpo da esposa, que às vezes parece que não está dentro do corpo do esposo, mas tá, viu? Tem certeza. Então é essa morte que nos faz viver, né? Essa vida nova, e que gera esses frutos, né? Que são os filhos, justamente. Né? O que adianta um casal aí que não está aberto à vida, né? É um casal feliz, que namorou, que fez toda uma vida, mas não está aberto à vida. É importante a gente estar aberto à vontade de Deus. Lembra que eu falava aqui que o sacramento do matrimônio, ele vai nos fazer com que a gente morra para nós mesmos, para poder amar um Deus maior do que a gente. Isso significa aceitar toda a vontade de Deus para nós. Isso não significa que num determinado ponto da vida eu vou cobrar de Deus alguma coisa que eu não ganhei. Eu, por exemplo, quando fui namorar com a Cissa, ela me instruiu, né? Ela me instruiu e disse, olha, tu faz uma cartinha, assim, como tu quer que seja tua namorada, né? Que ela tenha cabelos longos, que ela toque violão, que ela tenha um sorriso. Ela foi dando as características dela, né? Esperta. E eu fiz a cartinha e rezava para Deus pedindo aquela namorada, né? E Deus me deu, de fato. Não do jeito que eu tinha escrito ali, né? Algumas coisas faltaram, algumas coisas ainda estão em desenvolvimento. E certamente, se ela pudesse relatar, ela diria a mesma coisa. Muitas das coisas que ela pediu, ou que ela deseja, não chegaram ainda. Mas a gente aceita a vontade de Deus e Ele, ao seu tempo, vai nos dar aquilo que é da vontade dEle. Ele nos conhece, Ele sabe do que a gente precisa a cada momento. Né? Bueno, eu não sei lá quanto tempo a gente tem ainda aí, mas acho que... Eu também não sei. Tem tempo ainda, não sei que hora é. Tem uns minutos, aí, uns 10 minutos. Tá bom, faltou falar de algumas coisas aqui. Só 2 páginas. Faltou falar de algumas coisas assim, então, que o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. O que significa estar nu e não se envergonhar? Qual é a primeira reação, vocês meninas? Se vocês estiverem tomando banho em casa sozinha e de repente abre a porta do banheiro,
A primeira reação qual que é? É se esconder as suas partes desonestas, né? Na palavra técnica. Por quê? Esse instinto natural está dentro da gente do pecado original. As mulheres não querem ser utilizadas, usufruídas. Elas não querem ser apenas objetos sexuais, objetos de satisfação sexual. Que, infelizmente, muitas vezes é o que acaba acontecendo. Nem só no casamento, muitas vezes no próprio namoro. O menino está namorando com aquela menina só porque ela é bonitinha. E eu estou me aproveitando do corpo dela, muitas vezes. O que eu estou fazendo aqui? Um abraço aí, Júnior, Bruna Matana. Amamos vocês também. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou abreviando um problema bem grave no meu casamento. Se eu não consigo ser fiel agora à minha namorada, né? Eu não, vocês, né? Como que vocês vão ser fiel no casamento? E para a vida toda? Para a vida toda e com toda a vida. Hoje é fácil para vocês. É muito fácil. Mas eu diria para vocês que vocês não conseguirão sozinhos. Somente com a graça de Deus. E aí é um outro assunto para outra live. Né? Que a graça de Deus a gente consegue quando a gente vive a vida da graça. Né? Longe dos pecados mortais, correndo longe dos pecados capitais, vivendo uma vida de intimidade com Deus. Né? E que essa intimidade com Deus vai ser através da relação das pessoas. Assim eu vou me relacionar com Deus através da minha relação com a minha esposa. Né? Então essa vergonha, esse pudor que eu vinha falando que a mulher tem, que nós temos de uma maneira geral, intrínseco dentro de nós, ela é uma autodefesa contra esse perigo de que as pessoas nos utilizem somente como objeto de prazer. Adão e Eva andavam sozinhos no paraíso e sem roupa, nus, né? E não tinham vergonha. Por quê? Porque não havia ninguém. E eles estavam entregando não somente uma parte deles. Eles estavam se entregando por completos um ao outro. Então, o desejo sexual que nós temos, ele não é desonesto, ele é justo. E é bom, viu? Se os meninos aí não têm desejo sexual pelas suas namoradas, eu recomendo falar com a Marina aí, né? Para dar uma reforçada na vida e ver o que está de errado. Porque a coisa mais natural do homem é sentir atração pela mulher e vice-versa. Agora, é importante que a gente desenvolva as virtudes para que essa vontade, esse desejo, ele seja equilibrado e seja utilizado para a hora certa. Aqui é importante de a gente ter essa visão. Que mais, gente? O amor, então, esse amor que a gente expressa, né? Que Adão e Eva expressavam e são para nós aí a fonte de inspiração da nossa existência. Esse amor, ele não é apenas material. Ele é, sobretudo, espiritual. Né? E aonde que se expressa esse amor que vocês buscam um no outro? Ele se expressa justamente através do corpo. Veja que beleza. Eu não teria como expressar nada do que eu tenho dentro de mim se não fosse através dos meus lábios, dos meus olhos, dos meus sentidos. Eu só sou capaz de expressar tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu sinto e doar aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou, através do meu corpo. Essa é a maneira com a qual nós somos chamados a viver o sacramento do matrimônio. Né? Com Adão e Eva, Deus fez uma aliança. Né? Uma aliança de amor. Ele entregou para eles toda a criação e bem no centro do jardim, lembram o que a gente tinha? A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Da árvore da vida, Adão poderia se deleitar com os frutos todos os momentos. Adão e Eva poderiam comer a quando quisessem. Esse fruto da árvore da vida é assim o fruto que alimentava a alma deles, que alimentava eles no seu ser, na sua essência. Né? Vou pular um pouquinho longe agora aqui. O que acontece? Guarda na cabeça aí. A árvore da vida,
Adão e Eva, tá? A nossa Bíblia, ela começa com Gênesis na criação do homem, Adão e Eva, certo? A nossa Bíblia vai acabar com o livro do Apocalipse falando de um casamento, de um matrimônio. Vocês lembram qual que é esse casamento? É o casamento entre o Cristo e a Igreja. Esse primeiro livro da Bíblia, ele vai nos apontar para o Apocalipse. Quais são as duas finalidades do sacramento do matrimônio? Unitiva e procriativa. Enchei a terra, multiplicai-vos. Né? Então, a gente precisa buscar na nossa esposa ser alguém que eu possa amar e alguém com quem eu possa multiplicar. Por quê? Porque eu vou produzir, se eu olhar para Apocalipse, né, eu vou experimentar durante uma vida toda esse amor de Deus. Para que quando chegue no final, quando Deus me chamar de fato para chegar, e se Deus quiser, na vida eterna, eu esteja pronto para, entre aspas, casar com Deus. E o que vai ser a minha fonte de alimento? A nossa fonte de alimento? Uma vez que nós não temos a árvore da vida. A árvore da vida Adão e Eva tinham no paraíso. Depois que eles foram expulsos, nós não temos mais. O que é que nos alimenta? O que é que alimenta vocês? Para que vocês tenham a força espiritual de deixar de lado as luxúrias, de deixar de lado os pecados e de amar a esposa de vocês, fazendo com que nela vocês enxerguem somente a Deus. As meninas, né, por favor, aqui não vou entrar nisso, mas cuidem como vocês vão se vestir, né, para que vocês não sejam motivo de pecado, não só dos namorados, mas também de outros meninos, outros homens. Né? Bueno, qual é, então, o nosso fruto que nos alimenta e que nos dá força para combater todos os pecados e todas as dificuldades? E o Covid-19 não é nada perto desse fruto. Esse mesmo fruto dessa árvore que estava plantado no paraíso, nosso Senhor plantou na terra. E da árvore da cruz brotou um novo fruto. Esse novo fruto é Jesus. E todos nós, exceto nesse período de quarentena, temos a possibilidade de nos aproximar do fruto da árvore da vida, que é o bendito fruto do teu ventre, que está durante todos os dias em algum lugar onde está sendo celebrada a missa. Os padres estão nos distribuindo este fruto da árvore da vida. Esse mesmo fruto que Adão e Eva comiam e tinham a sua relação esponsal de amor com Deus, preenchiam todos os vazios do seu coração, também nós temos a possibilidade de nos aproximarmos dessa Eucaristia que foi deixada na árvore da cruz, para que a gente possa nos acostumar com Deus, para que quando a gente chegar de fato no momento do nosso matrimônio final, que será somente com Deus, naquela mesa, naquele banquete que nunca mais terá fim, nós estejamos acostumados a receber esse Deus, para que a gente possa lhe receber com toda a dignidade. Então, encaminhando assim um pouquinho para os finais, eu acho, agora já, né? Já temos pouquíssimos minutos. Acabou, então. Então, passou muito rápido. Para vocês, sobretudo nesse tempo em que a gente não pode viver a comunhão nas espécies, que a gente possa nos aproximar o máximo que for possível, né, à medida de cada um, de uma igreja. A gente sabe que numa igreja Jesus vai estar ali dentro, né? A Eucaristia está aí. E que a gente possa fazer a nossa comunhão espiritual próximo de Jesus, próximo de uma igreja, se possível, dentro das medidas de segurança que nós devemos tomar. E fazer aí uma reflexão, pequena reflexão, desta solidão original que Adão experimentou. Como essa solidão é na gente. Como a gente vive essa solidão.
Dessa comunhão de pessoas que Adão experienciava com Deus no paraíso, né? Vou botar assim isso aqui. Como é a minha comunhão com Deus hoje? Para que um dia tu possas te unir em matrimônio com a tua namorada, futura esposa, e tu possas estar acostumado a encontrar Deus na pessoa amada, né? E que a gente possa também, através da nudez, do pudor, buscar viver santamente os mandamentos da igreja, os mandamentos que a gente foi bem catequizado, né? E buscar sempre mais conhecer a verdade, buscar a verdade. Te dar o meu coração, essa é minha vocação. Contigo, amor, não se acaba.